noite, igreja. Quero saudá-los com a graça e a paz de Jesus, amém? Vamos ao Salmo 119. Nós temos, desde o início do ano, meditado nesse Salmo de número 119, versículo por versículo, claro que esporádicos. E a gente tem tentado, nesses 5, 10 minutos que são os primeiros do culto, trazer algum ensinamento para o nosso dia a dia, né? Para o nosso viver cotidiano, para a nossa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Fizemos isso no ano passado no livro de Provérbios todo, né? Estudamos o livro de Provérbios, versículo por versículo. Foi algo muito tremendo para a minha vida, edificante. E temos feito isso no Salmo de 119, o maior salmo da Bíblia, o maior capítulo da Bíblia. Nenhum capítulo tem tantos versículos como ele. Dividido em várias estrofes de 8 versículos, e sobre cada 8 versículos há uma letra do alfabeto grego. Tenho dito aos irmãos, quem quiser aprender o alfabeto hebraico, é só ver essas palavrazinhas que estão em cima de cada 8 versículos. É a forma como eles identificam a estrofe do Salmo 119. E nós vamos ler hoje o versículo número 50. Salmo 119, versículo 50. Você já abriu, amém? Diz assim o texto: isto é a minha consolação na minha angústia, que a tua promessa me vivifica. Isto é a minha consolação na minha angústia, que a tua promessa me vivifica. Vamos ler todos juntos? Vamos tentar, mesmo nas versões diversas que a gente tem aí na congregação. Vamos lá? Isto é a minha consolação na minha angústia, que a tua promessa me vivifica. Uma vez mais, quero ouvir os irmãos. Vamos lá? Que a tua promessa me vivifica. Pode sentar um pouquinho aí. A primeira coisa que o salmista ensina para mim e para você é que, mesmo sendo ele um salmista, um servo de Deus, ele passa por angústias. Ele está revelando isso sobre todas as coisas desse versículo. Isto é a minha consolação na minha, o que ele diz aí? Angústia. Ele é um salmista, alguém iluminado pelo Espírito Santo para revelar e escrever a palavra de Deus ao nosso coração, a palavra eterna. Ele é alguém que entre os homens foi escolhido a dedo pelo Espírito para ser o porta-voz da palavra de Deus aos homens no tempo da eternidade. E a despeito de ser um dos autores da palavra de Deus, iluminados pelo Espírito Santo, ele está dizendo assim: eu passo por angústias. Primeira coisa que a gente aprende nesse versículo aqui. Isso aqui muitas vezes vem derrubar o que a gente ouve muitas vezes no caminho, no meio do povo de Deus. Que tudo que a gente passa de adversidade é sempre obra do diabo. E a gente não podia estar passando por isso. Se está passando é porque deu legalidade. Se você está passando por alguma adversidade, se você está passando por algum tempo ruim, se você está passando por alguma angústia, alguma coisa você fez, você deu alguma brecha para o diabo. E essa foi a mesma palavra que os amigos de Jó deram para ele quando ele estava perdendo tudo. Jó perdeu primeiro os filhos, perdeu as crias, os gados, os bois, os carneiros, perdeu os empregados, perdeu a casa. Depois de tudo, perdeu a saúde, virou um caco de gente, um resto de gente. Por último, perde a esposa, que tinha uma teologia e uma filosofia que a fazia crer que não vale a pena servir a Deus sem receber nada dele. Ela chega para Jó e diz: você perdeu bens, perdeu casa, perdeu filhos e agora está me perdendo porque você já perdeu a saúde. Então amaldiçoa logo a Deus e dá um tiro na cabeça. Amaldiçoa logo Deus e morre. Por que adianta ser fiel a um Deus que te permite passar pelo que você passa? Aí, para acabar de tentar adoecer Jó, aparecem os 3 amigos. Quem tem 3 amigos como aquele não precisa de inimigos, irmão. Pedindo a Deus para me livrar dos amigos como os amigos de Jó. Jó, você está sofrendo porque você emprestou dinheiro a juros.
Você está sofrendo porque teu filho deve ter cometido, um dos teus filhos cometeu algum pecado e você não disciplinou, você acobertou. Você tem alguma coisa escondida no teu coração que fez com que Deus te castigasse. E a gente sabe, porque a gente conhece a história, desde o iniciozinho, Jó não conhecia, que o fato que produziu a dor e o sofrimento de Jó foi exatamente a fidelidade dele. Ele não tinha legalidade nenhuma, não emprestou dinheiro nenhum a juros, não acobertou pecado nenhum dos filhos, pelo contrário, todo final de dia ele entrava no quarto e falava assim: Senhor, eu quero queimar incenso ao céu, porque se porventura algum dos meus filhos cometeu algum tipo de pecado, mesmo que eu não tenha conhecido, eu ainda assim estou pedindo expiação por eles. Esse era Jó. E aí vem Deus e diz para Satanás: vê o meu servo como não há gente íntegra no planeta como ele. E é por causa exatamente da integridade dele que ele estava passando por angústias. E os amigos diziam: não, você cometeu algum pecado. O salmista vem e diz assim: eu passo por angústias também. E não há razão para angústia, senão só o fato dele estar vivo. Então aqui vai uma primeira lição para mim e para você, irmão, no caminho. Se você está passando por angústias, e nós passamos por angústias, sofra a tua angústia em paz. Já preguei sobre isso aqui, né? Viva a tua crise em paz. E não tenha culpa por estar vivendo essa crise. Principalmente se aparecer os profetas do caminho dizendo que Deus lhes falou para lhe falar que a tua crise tem uma razão e você de repente não entende que essa razão seja verídica. Esse texto me ensina que até os salmistas passam por angústias. Eu passo por angústias. Você passa por angústias. E passar por angústias não é pecado nenhum. Pecado é se curvar diante delas, desistir da vida por causa delas, não lutar contra elas, não encará-las na autoridade do Espírito Santo de Deus. Isso é pecado. É se submeter à fraqueza sem lutar contra ela. Mas ter fraqueza não é pecado. Então de repente você entrou aqui, está com o coração amargurado. E se sente culpado porque não devia estar sentindo isso. Porque eu não tenho razão para estar sentindo isso, pastor. Você só tem uma razão pela qual a gente sente angústia. Nós estamos vivos. Você está vivo, amém ou não amém? Diga assim: eu estou vivo, graças a Deus. Então diga, irmão que está do seu lado, então você vai ter angústias na vida, filho. Eu vou te dizer mais: quando você encontrar um super crente dizendo assim, não, eu não passo por isso, ele é mentiroso. Pode se afastar dele, seja pastor, bispo, apóstolo, semideus, Jesus 2. Ele pode ser o que for, está mentindo, está vendendo imagem. Até Jesus passou por angústia no Getsemane. Então sinta angústia, mas não sinta a culpa de sentir angústia. Porque muitas vezes a culpa de senti-la é pior do que a própria dor da angústia. Mas o salmista também ensina o seguinte: que na angústia dele ele sempre tinha consolação. Isso é maravilhoso, né? Eu sei que eu tenho angústia, mas porque eu sou de Deus, ele está dizendo assim: ó, Deus me consola sempre. Diga, irmão, que está do seu lado da sua, Deus vai te consolar, amado. Fica tranquilo. A minha consolação na minha angústia é a tua promessa. Isto é a minha consolação na minha angústia, que a tua promessa me vivifica. Aí o que eu aprendo aqui, irmão? Muitas vezes nós achamos que abençoado é aquele que já alcançou a bênção, já alcançou a vitória. A gente tem uma promessa de Deus: Neil, eu vou te conduzir até aquele quarteto de microfones, porque lá naqueles microfones está a tua bênção. Então a gente tem a ideia equivocada de que eu só serei abençoado quando eu conseguir chegar lá. Mas o autor está dizendo o contrário. Eu não me torno abençoado quando eu chego lá. Eu me torno abençoado quando eu tomo posse da minha promessa. E creio que ela vai se cumprir pela fé, pela fidelidade de Deus. Porque o que me mantém com os olhos fitos lá na minha vitória? O fato de Deus tê-la prometido. Aí tem um monte de gente para quem Deus tem feito promessas, diversas e em muitas áreas da vida, e ele não consegue celebrar o simples fato de ter promessa, porque ele acha que só vai ter motivo para celebrar quando chegar lá, irmão. Então de repente você está aqui e Deus diz assim: filho, fica tranquilo,
Eu sei que você está enfermo, mas eu vou te curar. O nome dele ainda é Jeová Rafá, amém, amém? Ele é o Senhor que sara. Mas você não vai ser abençoado só quando você for curado. Você já é abençoado porque você tem a promessa de que será curado. E você já está desfrutando da alegria da cura antes da cura chegar. De modo que quando a cura chegar vai ser só a consequência, porque a bênção já foi despachada no nome de Jesus. Porque lá em Efésios diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Aonde? Nas regiões celestes. Nós já fomos abençoados. Todavia, há muitas promessas que ainda não chegaram a nós, não é verdade? Mas Deus está dizendo, ainda que elas não tenham chegado, você já foi abençoado. E se você crê na promessa de Deus, o salmista está dizendo, essa simples fato de crer, isso gera consolo, isso renova forças, isso dá esperança. Meu milagre ainda não chegou, mas eu sei que ele está chegando porque o Senhor prometeu. E não chegou hoje de novo, mas eu me mantenho íntegro diante de Deus, porque aquele que fez a promessa não pode mentir. E a promessa de Deus restaura a minha esperança todo dia. Então você não é abençoado quando a bênção chega. Você é abençoado quando crê que a bênção vai chegar e não desiste dela, irmão. Quando é que você é derrotado? Quando você desiste de crer. Não, Deus mentiu. Eu não acredito mais. Aí o diabo te venceu, irmão. Mas enquanto você estiver de pé dizendo assim, pastor, está doendo. Igreja, está difícil, a maré está braba. Mas eu não vou me entregar porque Deus tem promessa para a minha vida. O Senhor disse para mim que. E se Ele disse que, eu creio porque Ele é fiel. Você é um abençoado. Deus nos consola com a sua promessa, irmão. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, mas de repente você entrou como salmista, angustiado. O Senhor está dizendo assim, fique tranquilo, eu vou te consolar, trazendo à tua memória a tua promessa, porque eu quero profetizar que hoje o teu milagre vai chegar no nome de Jesus. Mas ainda que ele não chegue, irmão, você é um abençoado porque você crê na promessa daquele que não pode mentir. E ele disse assim, olha, eu sou o seu pastor. E Davi acreditou nisso, o Senhor é o meu pastor. E por causa disso eu posso declarar com certeza, nada me faltará, nada. Nem a capacidade de esperar pela bênção que falta. Porque a bênção vai chegar no meio das adversidades, no tempo de Deus, no crono de Deus. De modo que se você continua crendo nisso, você é um abençoado. Como abençoado, adore ao Senhor com o melhor que você tem nessa noite, amado. E vamos aplaudir Ele porque Ele é digno, louvado seja o seu nome. Aleluia. Vamos ficar em pé, queridos. Curva os teus olhos, curva a tua cabeça, abre os teus olhos, libera uma palavra de louvor a Deus, de gratidão a Deus. Deus, renova a minha esperança, eu quero crer nas tuas promessas, quero profetizar, ó Deus, que hoje é um dia de milagre na vida do teu povo, na vida do teu servo, da tua serva. Quero profetizar, ó Deus, que hoje filhos teus estarão tomando posse da vitória e da bênção no nome de Jesus. Quero, ó Deus, profetizar que essa noite será uma noite de restituição, de renovo, de renovação de forças, de restituição da alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós queremos, ó Deus, declarar para que todo mundo espiritual ouça, para que os céus e os infernos ouçam, que nós não desistimos de crer nas tuas promessas. E cremos, ó Deus, que no tempo do Senhor, tuas promessas se cumprirão na nossa vida e nós te daremos glórias, Pai, porque tu és fiel, tu tens sustentado a nossa vida até o dia de hoje. Por isso nós queremos te entregar os nossos amanhãs, porque o Senhor é fiel. Que esta noite, ó Deus, tua palavra de fato possa ressurgir a esperança no coração do teu servo. Possa, ó Deus, abençoar a família do teu povo, trazendo alegria, trazendo, ó Deus, a alegria de poder crer nas tuas promessas. Que nesta noite, ó Deus, tu possas ter liberdade para agir no nosso meio. Nós estamos erigindo um trono de louvor a Ti, e nós pedimos, vem, ó amado da nossa alma, e assenta-te sobre o trono dos louvores da Tua igreja, e ser exaltado na beleza da Tua santidade. Tu és bem-vindo, e o Espírito e a noiva te dizem, vem. Fique à vontade entre nós e recebe a honra, a glória, o louvor e ações de graças e a força, porque tu és digno, porque tu és digno, porque tu és digno e porque tu és digno. Nós te exaltamos no nome de Jesus. Amém. E aleluia. Vamos aplaudir Ele bem forte, amado, e vamos declarar que hoje o nosso milagre vai chegar. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos estudado
Nós temos estudado aqui já ao longo de quase 2 meses, irmãos, a doutrina do Espírito Santo. Estamos fazendo uma análise profunda, ampla, total e restrita do Espírito Santo. Vamos ficar estudando até o final do ano a pessoa do Espírito Santo. Esse ser que nós temos ensinado aos irmãos, que foi enviado por Deus quando Jesus foi assunto aos céus, e que foi enviado à igreja exatamente para possibilitar a nossa convivência, o ministério da comunhão, o ministério da consolação. O Espírito Santo veio para ser aquele que a Bíblia chama de paráclito, chamado ao lado para ajudar nos momentos da adversidade, nos momentos de perplexidades, e nos ajudar a superarmos as nossas divergências e conseguirmos transcender para uma convergência que, em sendo vista pelo mundo, e o mundo, a Bíblia chama essa convergência de comunhão, testificaria de que Jesus de fato habita no nosso meio. Então ele veio para possibilitar convivências, mas a má compreensão a respeito da obra do Espírito Santo é exatamente o que divide a igreja de Deus no Brasil e no mundo, né? O Espírito que veio para unir, mal interpretado, é o que divide. Temos falado que a igreja no Brasil, ela concorda em métodos evangelísticos, ela concorda na escatologia, ela concorda na soteriologia, no plano da salvação, ela concorda em quase todos os tipos de doutrina, e nós seríamos capazes de caminhar juntos falando sobre qualquer assunto da Bíblia, mas quando chega no Espírito Santo, aí a gente se divide. Até bem pouco tempo atrás éramos tradicionais e pentecostais, os pentecostais dizendo que os tradicionais são os irmãos geladeiras porque não tem o Espírito Santo, e os tradicionais dizendo que os pentecostais são os descerebrados porque não têm cérebros e não raciocinam direito. E a gente vai caminhando no caminho, uma igreja nessa vertente, outra igreja naquela vertente, disputando quem tem mais poder, quem tem mais sabedoria, não caminhando junto, ainda que a Bíblia diga que um povo dividido não prevalece. E a gente vê igrejas que mal se falam, igrejas e crentes que mal se comunicam. Crentes dificilmente elogiam a igreja do outro. Crente, pelo contrário, sempre fala mal da igreja do outro. Crente dificilmente fala bem um do outro, pelo contrário, fala muito mal um do outro. E esse estado de ser da igreja evangélica no Brasil, dividida, esse estado de ser da igreja do Brasil, mediocrizado, é o que torna a igreja o que é. Uma igreja que o IBGE diz cresce em número, mas que não cresce em influência na sociedade. Uma igreja que, porque não cresce em influência na sociedade, ouço dizer não cresce em número, ela incha. Incha. Porque ao passo que a igreja cresce numericamente, cresce também corrupção, cresce violência, cresce toda sorte de mal. E se a igreja de Deus de fato estivesse crescendo no Espírito Santo, os frutos desse Espírito Santo seriam vistos no caminho todo dia no Brasil no qual a igreja cresce. Agora, a igreja cresce, mas cadê os frutos dessa igreja? Nós não vemos. Vemos o nome dos deputados evangélicos nas CPIs das sanguessugas. Vemos os teleevangelistas vendendo bênção o tempo inteiro. Vemos os crentes nas ruas divididos, disputando quem tem mais poder do Espírito Santo, com a igreja que tem mais poder, com a igreja que tem mais fogo. E o culpado de tudo isso é o Espírito Santo. Melhor dizendo, o não conhecimento dele. Aí nós começamos a estudar sobre o Espírito Santo e já aprendemos que ele é Deus, já aprendemos que ele é uma pessoa e mostramos vários textos da Bíblia, falamos por que ele é Deus, falamos por que ele é uma pessoa. Ele não é só uma energia fria, inconsciente, mas ele é uma pessoa que quer se relacionar conosco. E nós começamos a aprender na quarta-feira passada como é que o Espírito Santo age, como é que ele se relaciona, né, com várias vertentes que nós vamos ver, e nós começamos a ver como é que o Espírito Santo age em relação a Jesus Cristo. O que Jesus Cristo tem a ver com o Espírito Santo? E nós aprendemos na quarta-feira passada que o Espírito Santo foi o agente da fecundação de Jesus. Né? Falamos sobre isso detidamente. Foi ele quem plantou a semente de Deus
em Maria, e possibilitou o grande milagre de proporcionar condições biológicas para uma mulher gerar sem participação humana, sem sêmen humano. Falamos sobre isso lá, né? Jesus como tal é único, ninguém nasceu dessa forma. Falamos que a Igreja Católica durante um tempo quis convencer-nos de que Maria nasceu exatamente como Jesus nasceu, de fecundação divinal. E também quer enfiar na nossa goela a ideia de que também a sua morte foi semelhante à de Jesus, ou seja, ela venceu a morte. Só que na Bíblia nós não temos lugar nenhum que diz isso. A Bíblia só se refere da fecundação divinal quando fala da pessoa de Jesus. E foi pelo Espírito Santo, nós vemos lá isso em Lucas 1,35. Aprendemos que foi ele quem ungiu a Jesus. Jesus, era Deus homem. E nós aprendemos que mesmo Deus, como homem, recusou a ser homem sem a unção de Deus. Isso aqui é interessante. Jesus sendo batizado, o Espírito Santo pousa sobre ele, vem uma voz do céu e diz assim, ó, este é o meu filho amado, em quem me compraz. É nele que está o meu prazer. É sobre ele que eu estou liberando a unção do meu Espírito Santo. E Jesus era Deus, homem. Aí nós aprendemos que nem Deus, homem, como um homem quer ser homem sem unção de Deus. Porque ser homem sem unção de Deus é uma missão quase impossível. E por último, nós aprendemos, lá em João 15, 26, que Jesus diz que quando o Espírito Santo viria, o Espírito Santo daria testemunho de Jesus. Então nós aprendemos que o Espírito Santo dá testemunho de Jesus. Aí nós nos detivemos aqui um pouquinho, para aprender que quando Jesus diz que o Espírito Santo daria testemunho de Jesus, ele quer dizer que o mais profundo e essencial assunto e mensagem do Espírito Santo era Jesus Cristo. A missão do Espírito Santo na terra é testificar a respeito de Jesus, de modo que, quando um crente se diz cheio do Espírito Santo, esse crente vai ter como fruto primeiro, revelar Jesus na sua vida. Eu falei que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o que é promovido em nós é Jesus. E hoje o que a gente vê? Geralmente as pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo, elas se promovem muito mais do que o próprio Jesus. Elas se destacam na congregação, elas aparecem mais, elas se vestem diferente, elas falam diferente, elas tremem a voz, ela usa uma roupa diferente, ela está sempre sendo mais usada que todo mundo, mas sempre dentro da igreja. E aí a gente vê as pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo, falando de tudo, mas nem sempre a vida dela revela Jesus. Nós falamos na quarta-feira passada, que quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, esse Espírito Santo de Deus vai nos usar para sermos especialistas em revelar Jesus ao mundo. Nós vamos ser o outdoor de Jesus no mundo. Vamos ser o backlight de Jesus no mundo. As pessoas vão olhar para nós e ver Jesus. Não vão olhar para nós e ver um ser superior a eles. Porque o que eu vejo nas igrejas onde eu entro hoje, as pessoas que se dizem mais santas, mais ungidas, mais cheias do Espírito Santo, elas se julgam superiores àquelas que de repente na visão delas não estão cheias do Espírito Santo. Vemos as separações das castas nas igrejas evangélicas no Brasil. Tem igreja onde a gente vai pregar, tem mais gente no púlpito do que na congregação, já viram isso? Eu fui pregar bem pouco tempo atrás agora, eu cheguei dos Estados Unidos agora, ainda essa semana eu fui pregar numa igreja pequenininha. Aí eu cheguei na igreja e tinha umas 15 pessoas sentadas no salão. A igreja deve ser do tamanho da minha cozinha, mais ou menos. Aí eu fui para o púlpito, o pessoal começou a chegar e todo mundo sentando no púlpito, sentando no púlpito, sentando no púlpito, sentando no púlpito. Aí eu contei, lá embaixo tinha 12 pessoas. Contei aqui em cima, tinha 21. Eu tive vontade de falar, mas não disse, pastor, eu não posso pregar lá de baixo para cá, não. Não é? Mas é o presbitério, o ministério, a gente quer estar aqui em evidência. Nós somos uma casta superior, porque eu sou cheio do Espírito Santo. Eu tenho os dons do Espírito Santo. Eu sou batizado no Espírito Santo. Eu revelo, eu profetizo, e em nome de Jesus, para a glória de Deus, eu. Mas a gente não vê muitas vezes Jesus na vida, no caminho, no cotidiano, na prática. Quando você está cheio do Espírito Santo,
você será alguém capacitado para revelar Jesus, mesmo que você esteja com a boquinha fechada onde quer que você esteja. Porque Jesus não é a priori para ser pregado, Jesus é para ser vivido. Como diz o santo, pregue a palavra sempre, quando necessário, use as palavras. E eu peço a Deus um dia que a gente vai ver a igreja evangélica no Brasil cheia do Espírito Santo, ao passo e ao ponto de passar no caminho sem abrir a boca, as pessoas perceberem que lá naquela vida há uma unção diferente. E a unção de Deus na vida de cada um, irmão. Amém, amados? Eu quero só deixar mais uma relação do Espírito com Jesus, para a gente passar para a relação do Espírito Santo com a palavra de Deus. Quarto, com relação a Jesus. A ressurreição de Jesus foi obra do Espírito Santo. Abra a tua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Você já abriu, amém? E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Eu vou repetir, presta atenção, para você entender o texto. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, ou seja, se o Espírito de Deus habita em você, habita em nós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, ou seja, Deus, há de vivificar também os vossos o quê? Corpos mortais, e ele vivifica os nossos corpos mortais pelo quê? Pelo seu Espírito que em vós habita. Deixa eu falar uma coisa para você. Ressurreição é obra do Espírito Santo. Agora, de que ressurreição Paulo está falando? Quando você chegar em casa, leia todo o texto. Eu não estou aqui me aprofundando na teologia de cada versículo, eu estou falando sobre o Espírito Santo e a obra dele. Então, essa primeira parte desse nosso estudo é informativo, só para a gente aprender. Então, você leia todo o texto e você vai ler de que ressurreição ele está falando. Mas quando a Bíblia fala de ressurreição, primeiro, nós, os cristãos, somos o único povo na terra, dentre todos os povos da terra, que serve a um Deus que venceu a morte. Quero que você nunca se esqueça isso da sua vida. O único, registrado na história dos homens. Há quem creia e há quem não creia. Mas os dados históricos estão aí para quem quiser. Mas, deixando a fé de lado, mesmo na história não existe outro relato de um Deus que tenha vencido a morte, senão só Jesus. As grandes religiões estão lá. Você vai lá no túmulo de Allan Kardec, os ossos deles estão lá. Você vai lá no túmulo de Buda, os ossos de Buda estão lá. Você vai lá no túmulo de Maomé, os ossos de Maomé estão lá. Agora você vai lá no túmulo de Jesus. Diga, irmão, que está do salão assim, ó. Está vazio. Por que está vazio? Porque o Espírito de Deus o tirou de lá. Agora, por que é importante, irmão, saber disso? Eu falei sobre isso outro dia. O único ser humano que foi Deus foi Jesus, e o único Deus que se transformou em homem foi Deus. Portanto, quando Jesus vem e diz para mim e para você assim, olha, eu vim, sabe para quê? Eu vim para que vocês tenham o quê? Vida, e vida com abundância. Só uma pessoa que venceu a morte tem moral para falar uma coisa dessa. Porque toda religião que você vai, o homem está buscando Deus. O cristianismo é a única religião onde é Deus que está buscando o homem. E quando ele busca o homem, ele busca no seu Filho unigênito, que se torna gente como a gente é, para tentar entender e entender quais são as dores de gente, o que gente sente, o que gente pensa. Ele se acultura a nós, para que nós entendamos que ele nos entende até nos momentos da adversidade. Como eu comecei falando lá, angústia faz parte da vida, e Deus entende isso.
Agora ele está dizendo que também, ainda que a nossa vida se torne numa angústia tão profunda que chega até nos levar à morte, ele está dizendo assim, olha, quando eu for assunto aos céus, eu vou deixar com vocês o mesmo Espírito que vai me ressuscitar quando do dia de Cristo Jesus. Saber que Jesus foi ressuscitado pelo Espírito, e saber que o Espírito Santo foi quem o ressuscitou, e saber que esse Espírito Santo habita em nós, deve alimentar a minha fé e a tua fé, para crermos que no dia de Cristo Jesus nós também ressuscitaremos com Ele. É o que nos ensina a sua palavra. Nós não cremos só porque cremos, não. Nós cremos porque esse Espírito Santo que a gente sente na comunhão e que caminha conosco e habita em nós foi o mesmo que ressuscitou Jesus. Nós podemos crer, nós ressuscitaremos também um dia em Cristo Jesus. A gente podia falar muito mais sobre isso aqui, mas fique com essa informação. O Espírito que ressuscitou Jesus, ele habita em você e ele te dá vitória pelo poder de Deus, no nome de Jesus. E eu gosto de saber disso demais. Agora, vamos falar sobre a relação do Espírito Santo com a palavra. O Espírito Santo em relação à palavra. Aliás, há bem pouco tempo atrás, alguém me perguntou, pastor, por que o senhor crê na Bíblia? Se alguém te perguntasse por que você crê na Bíblia, o que você responderia? Que garantia você tem que a Bíblia é a palavra de Deus? Nós vamos ficar aqui nesse tópico hoje. Que prova você tem que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque se a Bíblia fala, você crê tão cegamente, você nem raciocina mais. Se ela falou, está falado. Se a Bíblia falou, está falado. Por que a gente crê? Quem me garante que a Bíblia é a palavra de Deus? Quem te garante que a Bíblia é a palavra de Deus? Quem te garante que isso aqui não é a historinha da carochinha? Alguém te garante? Alguém tem garantia aí? Ninguém tem garantia? Qual é a garantia? O Espírito Santo? Fé? É verdade? Vamos lá, a 2 Pedro, capítulo 1. Vou dizer uma coisa para vocês que parece estranha, mas não deixa de ser verdade por causa disso. 2 Pedro, capítulo 1. Versículo 19 e 20. E 21. Quem já abriu, diga amém. E temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus, leiam, falaram movidos pelo Espírito Santo. O que Pedro está dizendo aqui? Que nenhuma profecia é de particular interpretação. Nem Pedro, nem Paulo, nem Tiago, nem João, nem os profetas, nem os poetas, cuja palavra está registrada no cânon sagrado, falaram movidos por vontade própria, eles não planejaram escrever isso. Mas vem Pedro e diz assim, eles todos foram movidos pelo Espírito Santo de Deus. Quantos creem nisso aí? Digam, eu creio. Muito bem, mas quem te garante que o que Pedro está falando é verdade? Não, quem está dizendo isso é Pedro, pastor. Eu não creio. Pedro que está dizendo que os homens não falaram por motivação própria, foram movidos pelo Espírito Santo. Aí você diz, eu creio, mas vem um cara e diz assim, eu não creio. Quem me garante que isso aqui é a palavra de Deus? Qual é a garantia? Então vou mais longe um pouquinho. Qual é a garantia que você tem que Deus existe? Você chega no teu trabalho amanhã, aí alguém pergunta assim, ô irmão, você é crente, não é? Então você acredita em Deus? Claro. Qual é a prova que você tem da existência de Deus? Aí o Ricardo está falando, a prova é minha fé. Cadê a prova? Desde quando fé é prova? Cadê a prova? A única garantia é a testificação do Espírito Santo? Eu não creio no Espírito Santo.
Vai complicando, não vai? Ah, não é que a palavra é viva, você que está dizendo. Para mim é um livro como outro qualquer. Me prova aí que Deus existe. Hein? Os céus manifestam a glória de Deus. Que Deus? Qual Deus? Hein? Nós somos a prova? Prova do quê? Não, nós viemos do Big Bang, minha filha. Big Bang. Teve uma explosão. Somos da evolução. Viemos da ameba, filha. Aí tu vai lá na teologia sistemática. A teologia sistemática vai dar um monte de provas da existência de Deus. A teologia sistemática vai dizer assim, a percepção humana prova a existência de Deus. Por exemplo, pensa numa coisa que não existe aí. Alguém pensou? Numa coisa que não existe. Pensa aí, alguém pensou numa coisa que não existe? Pensou, Marcelo? Pensou no quê? Você pensou no quê? No marciano? Eu já vi marciano nas historinhas de gibi. Eu já vi marciano nos filmes da Rede Globo, no cinema. Então existe. Quem mais pensou em alguma coisa que não exista? Reencarnação. Bom, eu já vi escrito um monte de livros sobre ela, li lá a palavra reencarnação. Então existe nos livros. Existe, né? Registrado em algum lugar. Pense em alguma coisa que não exista. Super-Homem? Não, foi lançado o filme dele agora, gente. Pode ver que é bacana. Tá passando no cinema. Hein? Carro inflável? Carro existe, não existe? E alguma coisa inflável também. Nossa mente não consegue pensar em alguma coisa que não existe. Agora, você consegue pensar em Deus? Sim ou não? Aí a teologia sistemática diz, a percepção humana prova a existência de Deus. A teologia sistemática diz, a história humana prova a existência de Deus. Não há registro de nenhum povo em toda a história da humanidade que não tenha tido um senso religioso, ou seja, necessidade de adorar quem quer que seja. Seja sol, seja lua, seja estrela. Então, se no homem existe a necessidade de adorar alguma coisa, significa que ele encontra ponto convergente no exterior com o seu interior. Ou seja, o seu subjetivo se encontra no objetivo. Isso é a teologia sistemática que diz. Que mais? A criação prova a existência de Deus. Ora, se nós somos seres inteligentes, não é possível que algo não inteligente gerasse o inteligente. Então o inteligente só pode ter sido gerado por uma outra inteligência. Isso é a teologia sistemática que diz. Mas isso não entra na cabeça de cientista nenhum, não, irmão. Não precisa ser cientista, não. Qual é a prova cabal e irrefutável que Deus existe? Como 2 mais 2 são 4. Quer que eu prove que 2 mais 2 são 4? Olha, 1, 2, 2 dedos lá de cá. 1, 2, 2 dedos do lado de lá. Se juntar os 2 mais 2, contem comigo aí daí, conta. 1, 2, 3, 4. Não está provado? 2 mais 2 são 4. Agora, provar que Deus existe. Tem como provar que Deus existe, irmão? Não tem como provar que Deus existe. Não tem como provar que esse livro aqui seja a palavra de Deus. Se alguém um dia fala assim, me prova, eu digo, eu não tenho como lhe provar. Então, como é que você crê? Eu creio exatamente pela fé. Agora, o importante não é o fato de eu crer. O importante é o fato de você não crer. E sabe qual é o problema de você não crer? É que a própria Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Diga assim, a fé é um dom de Deus. Então me responda você, por que você crê? Sabe por que você crê? Porque Deus te deu o dom da fé, não é? Então qual é a razão da tua fé?
é o próprio Deus. Você só crê porque Deus quis que você cresça. Então, se você tiver alguém que diz, eu não creio, eu falo assim, eu lamento. Porque eu só creio porque Deus me deu o dom da fé. Agora, por que Deus não te deu o dom da fé? Ih, filho, preocupe-se. Preocupe-se. Se eu tivesse como provar que Deus existe, como eu posso provar que 2 mais 2 são 4, eu não precisaria mais ter fé nele. Inexistiria a razão da fé. E a própria Bíblia diz, sem fé é impossível o quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador. Mas se ninguém me prova que ele existe, como é que eu posso crer? Pela fé, filho. E a fé já é um mover de Deus em nós. É como Jesus dizendo para mim e para você, ó, vocês não escolheram a mim. Foi eu que escolhi vocês. E há muita gente que não consegue vir a Deus, não consegue ser atraído por Deus. Então ele tenta justificar o não ir a Deus pelo fato de não ter prova que Deus existisse. Agora, quem é que pode provar o amor, por exemplo? Tem como provar o amor? O amor é concreto? Quem pode provar saudade? Você sabia que a palavra saudade só existe no português? O que é saudade? Olha, quem pode provar fome? O que é fome? Explica a fome, irmão. O que é fome? A fome é vontade de comer. Fome é uma necessidade do ser, não é? Do corpo. Saudade não é uma expressão da alma. Amor, ódio, ira, angústia, depressão. Tudo isso se manifesta no ser. Nós não vemos, não pegamos, mas sentimos. E quando está agindo em nós, irmão, reverbera no nosso corpo inteiro. Por que uma pessoa acredita no ódio? Sabe por quê? Porque ele já sentiu o ódio de alguém. Por que uma pessoa acredita no amor? Porque ele já amou alguém. Por que a pessoa acredita na tristeza? Porque ele já se entristeceu com alguém. Por que a pessoa não acredita em Deus? Porque nunca sentiu Deus nele. E quando é que ele vai acreditar em Deus? Quando Deus se revelar a ele. Então tentar provar que Deus existe para quem nunca sentiu Deus é perder tempo. E quem está aqui me ouvindo, seja na internet, vai ouvir no CD, ou está ouvindo aqui sentado, e espera que Deus prove para você que ele existe. Para depois você se entregar a ele, você vai passar pela vida sem sentir Deus, seu mané. E eu vou dizer uma coisa para vocês mais. Quem passa pela vida sem sentir Deus, nunca conseguirá transformar a sua vida em vida. Você não vai viver nunca, você vai continuar existindo. Sentindo esse buraco que você tem entendendo no seu coração, que é do tamanho exato de Deus, que só vai ser preenchido quando Deus entrar aí. Então deixa eu falar para você, para com essa história de tentar justificar a existência de Deus, porque não tem como provar que Deus existe, senão só pela fé que ele planta no nosso coração. Como também eu não tenho como provar que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela tem história, ele é um livro histórico, e quando a gente analisa a história revelada na Bíblia, está tudo lá comprovado. Mas não adianta, se Deus não se revelar ao caboclo, ele diz assim, eu não creio, mesmo que os registros estejam aí. Porque não chegou o tempo dele ser alcançado pela fé. Aí esse texto aqui me ensina que o Espírito Santo inspirou as Escrituras. E a gente só tem como crer nisso quando nós já temos uma obra estabelecida desse Espírito Santo dentro de nós. Então tem visto muita gente se frustrando, o pastor estava evangelizando, falando de tal, falando, pediu provar que a Bíblia é... Não tem como provar. Não tem como. É como numa multidão como essa, a gente prega a palavra, essa palavra vai saltando aqui desse livro, e ela vai entrando no coração das pessoas, assim como entrou no teu um dia. Quantos corações já entrou a palavra de Deus? Levanta a mão de Deus assim, diga, o meu coração já está cheio da palavra de Deus. Mas diga assim, Deus, cabe mais ainda, no nome de Jesus. Glória a Deus, não é? Já entrou a palavra de Deus. Você um dia entrou no lugar e o pastor começou a pregar.
E aquela palavra, ela foi penetrando, alguma coisa foi acontecendo, e a gente não sabe explicar o processo da conversão. E de repente veio o apelo, quando você se viu, você já estava aqui na frente, prostrado, chorando, e você nem acreditava em nada daquilo. Sabe por quê? Chegou o tempo de Deus na vida desse ser humano. Mas no mesmo culto, no mesmo lugar onde essa pessoa foi impactada, quebrado pela palavra, tem o outro que está duro, feito um poste, e que não está sentindo absolutamente nada. E quando ele olha para aquele do lado chorando, quebrado, amargurado, transformado, ele tem que achar uma razão lógica para explicar aquilo. Isso é emocionalismo, isso é lavagem cerebral, isso é uma reação psíquica, isso é um transtorno obsessivo, ele está neurótico. Ele tem que explicar com razão por quê. Ele não pode negar o fato, está diante da cara dele, mas ele não consegue sentir. Isso aconteceu com um filósofo prussiano chamado Friedrich Nietzsche. Eu já preguei aqui sobre Nietzsche versus Jó. Nietzsche era filho de um pastor, morreu sem conhecer a Deus, proclamou a filosofia da morte de Deus. Ele saiu numa praça com a lanterna ao meio-dia dizendo: alguém viu Deus, por favor, eu estou procurando Deus em todo canto e não consigo achar a Deus. E ele se tornou irônico diante de Deus, ele diz: Deus está morto, nós o matamos. Vem Jó, no auge da sua crise, da sua dor, ele fala exatamente o oposto de Nietzsche. Ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim se levantará da terra. Nietzsche diz: Deus está morto, nós o matamos. Por que um diz Deus está morto e o outro diz eu sei que o meu Redentor vive? Agora, qual foi o fim de Nietzsche que disse Deus está morto? Acabou louco, no hospital psiquiátrico, abandonado longe de tudo e de todos. E Jó? Jó teve a sua riqueza 4 vezes multiplicada e Deus quadruplicou a sua sorte. Porque o que transforma a nossa vida numa vida que vale a pena é a presença de Deus, irmão. E um Deus que eu não tenho nem como provar. A único que é digno de receber. Olha dessa música. A honra e a glória, a força e o poder. Olha o que o Bené diz agora. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. Aplauda ele forte, irmão. Glória a Deus. Ele existe e existe em nós. Então deixe que aqueles que não têm experiência com Ele digam na sua neciedade. Porque o Salmo diz o nécio no seu coração: não há Deus. A Bíblia chama esse homem de nécio. Porque a Bíblia diz que nós só temos como testificar a existência de Deus com o Espírito mesmo. Nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus. Então não tem como provar a existência de Deus, eu não tenho como provar que a Bíblia é a palavra de Deus, porque a gente só crê pela fé mesmo que é a obra desse Deus em nós. E o texto diz que, sabendo que primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo de Deus, e eu creio com toda a minha alma, irmão. Porque essa palavra tem mudado a minha vida todo dia. Não mudou um dia em que eu me converti em 1983, não. Muda a minha vida todo dia. Ela é significativa todo dia. Para a gente terminar, nesses 10 minutinhos que faltam, uma outra coisa sobre a relação do Espírito Santo com a palavra. Primeiro, ele inspirou a Escritura. Segundo, ele interpreta as Escrituras. É o Espírito Santo que interpreta. Abra a tua Bíblia em Efésios capítulo 1. Aí aqui a gente tem muito a ver com esse primeiro tópico. Efésios capítulo 1. O Espírito Santo inspirou a Escritura e esse mesmo que inspirou é quem ajuda a interpretar a Escritura. Aí você abriu em Efésios capítulo 1. Antes da gente ler os versículos que eu vou citar para você, me respondam para você. A Bíblia é um livro fácil de entender?
Ou é difícil de entender? Quantos acham a Bíblia difícil aí? Sinceramente, eu acho muito difícil. Eu diria que a Bíblia é quase impossível. Não há como entender, irmão. O sujeito escreve lá assim: Jonas fugia de Deus e ele caiu no mar e ele foi engolido por um peixe. Você acredita que Jonas foi engolido por um peixe? Eu acredito com toda a minha alma. Agora, é fácil acreditar nisso? Aí chega o cara que não tem espírito, não acredita. Pô, cara, acreditar que o homem foi engolido por uma baleia é brincadeira, meu. Pô, não acredito num negócio desse. Você acredita mesmo que Deus sentou lá na areia do jardim, aí estava brincando de bonequinho, né? Bonequinho, mão, cabeça, né? Aí soprou o nariz dele, aí ele viveu. Você acredita nisso? Você acredita que a serpente estava passeando com as 4 patas delas, e a serpente falou: ei moça, vem cá, tem um negócio bom aqui para você. Não é complicado? Complicado, irmão. Logicamente, pela lógica é impossível, não dá. Às vezes você lê o Velho Testamento, lê o Novo, e a gente fala assim: meu Deus, será que é o mesmo Deus? Será, meu Deus, o Deus do Velho Testamento é morte para tudo que é lado, manda matar. Teve uma guerra na Bíblia que Deus mandou o cara ir lá, matou todo mundo e mandou arrancar o saco de todo mundo. Aí veio o cara com 300 sacos dentro de um saco. Que isso, pastor? Tem isso na Bíblia? Procura lá. Irmão. Datã, Coré e Abirão se levantaram contra Moisés. Por que só Moisés manda? Por que só ele tira onda aqui? Nós queremos mandar também. Deus reuniu o povo todinho, fez uma fenda na terra assim, ó. Devorou 200 pessoas da casa deles e eles foram enterrados vivos. Aí no Novo Testamento aparece Jesus levando na cara, humilhado, chibatado. O cara não faz nada, meu. Será que é o mesmo Deus? É complicado a Bíblia. Agora veja Efésios capítulo 1, versículo 16. Não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Que orações são essas? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o que leiam? O espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Sendo iluminados os olhos do quê? Do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória na sua herança nos santos, e por ele vai. Ele está orando para que Deus vos dê o espírito de sabedoria e de revelação. Por que Paulo está dizendo? Para que Deus vos dê o espírito de sabedoria e de revelação. Porque ele está dizendo assim: olha, a palavra de Deus só pode ser entendida se o espírito de sabedoria e de revelação estiver em vós. Porque se o espírito de Deus não estiver em você, não tem como entender a palavra de Deus. A Bíblia é o livro mais difícil para se entender para quem não tem o Espírito Santo. Aliás, a Bíblia é um livro impossível de se crer para quem não tem o Espírito Santo. E esse texto me ensina que quem interpreta a própria palavra de Deus, que é de Deus, foi aquele que a iluminou. Por isso que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Por isso que quando ele foi assunto aos seus, ele disse: vos enviarei o Consolador, e ele vos conduzirá a toda a sabedoria. Ele o ajudará em tudo que for necessário. Ele é o paráclito, chamado ao lado para ajudar. Deus, eu não estou entendendo a tua vontade, eu leio a tua palavra, não entendo nada. Vem o Espírito Santo e revela o nosso coração. Por isso que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de sabedoria, é o Espírito de revelação de Deus. Sem o Espírito Santo, esse livro que a gente conhece aqui, ele é um livro como outro qualquer, irmão. Eu já falei sobre isso aqui, escandalizei meia dúzia de gente aqui. Esse livro que eu tenho na mão, que você tem na tua mão, isso é um livro como outro qualquer. É um livro cheio de letras, que juntas umas das outras, constroem palavras, que do lado uma das outras formam frases, que uma após outras formam um livro. É um livro.
Esse livro aqui por si só não tem poder nenhum. O que significa a Bíblia? Quem se lembra aí? Hã? É uma junção de livros. É o grego biblion, de onde se deriva a palavra biblioteca. O que é biblioteca? É o lugar onde se bota um monte de livros. Quantos livros tem a Bíblia? 66. Quantos livros no Novo mesmo? 27 livros. E no Velho Testamento? 39 livros. Então são 66 livros de vários autores. Mas que são só livros. Que por si só aqui encapado não tem poder nenhum. Livro, isso aqui é livro. Me mata, Deus. O que ele fez com a tua palavra? Não fiz com a palavra de Deus, eu fiz com o livro. Sabe quando é que eu estou desrespeitando esse livro aqui? Sabe quando é que eu estou rasgando a palavra de Deus? Quando a Bíblia diz assim, ama teu próximo como a ti mesmo, eu não amo. Quando a Bíblia diz, sede santos, eu não sou. Quando a Bíblia diz, tudo que tiver a mão para fazer, faz conforme as tuas forças, eu não faço. Quando a Bíblia diz, não julgueis, eu julgo. Isso é desrespeito com a palavra de Deus. Não é quando eu pego um livro, jogo no chão. Não é quando eu pego um livro e jogo para lá e jogo para cá, quando eu piso nele. Isso é o literalismo do crente que pensa ser alguma coisa e não é nada. Isso é o literalismo dos fariseus. Eles valorizam a estética e não o conteúdo. São aqueles que dizem, façam o que eu mando, mas não façam o que eu faço. São os literalistas. Meu Deus, o pastor Leo jogou a palavra de Deus no chão. Não, eu joguei um livro. Esse livro aqui é composto por logos, verbos. E quando é que esse verbo se torna palavra de Deus? Quando eu nele medito e trago o que nele está escrito para o meu coração, e no meu coração isso frutifica. Aí deixou de ser logos para se transformar em rema, palavra vivida. Porque se eu leio, como eu leio uma fotonovela, não existe mais isso, como eu leio um livro qualquer de Augusto Cury, como eu leio um livro qualquer de Philip Yancey, quando eu leio um livro qualquer de Kenneth Hagin, quando eu leio um livro de Watchman Nee, qualquer um, esse livro não passa de um livro, não tem poder nenhum na minha vida. E a verdade é, quem tem ouvidos ouça, é que na maioria dos crentes que estão por aí, esse livro dificilmente se torna Bíblia. Por isso é que a gente lê quase nada. Ou você lê o quanto deveria de ler? E por que você não lê o quanto deveria ler? Porque esse livro não se transforma, sempre que lê, em palavra de Deus na sua vida. Porque se esse livro, toda vez que você lesse, se transformasse em palavra de Deus na tua vida, a gente não deixaria de ler esse livro jamais. Agora, quando é que ele se torna a palavra de Deus na nossa vida? Quando eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, e ele me leva, porque ele é de revelação e sabedoria, a entender a vontade de Deus, revelada no livro, que quando entendida por mim, eu a pratico, então o livro se torna a palavra de Deus. Porque se eu leio esse livro, e ela não me transforma a vida, e não me conduz à vontade de Deus, é só um livro como outro qualquer. Existem cientistas, escritores e profissionais da filologia que conhecem a Bíblia infinitamente melhor do que eu e melhor do que você. Mas e daí? O conhecimento do livro encheu sua cabeça, mas não se transformou em palavra de Deus, não desceu ao coração e não provocou mudança nenhuma. Aí nós nos orgulhamos porque nós carregamos a Bíblia para lá e para cá. Onde é que a gente vai? E quanto mais santo o sujeito vai pensando que está ficando, ele vai aumentando o tamanho da Bíblia dele. Não é? Ele vai com a Bíblia para lá e para cá. Vai para o trabalho com a Bíblia. Vai para o almoço com a Bíblia. Vai com a Bíblia. Mas quando você pergunta da palavra de Deus naquela Bíblia, ele não sabe nada. Se passa alguém do lado dele e pede socorro, por favor, me ajude, meu irmão. Eu não tenho tempo, eu tenho que ler a Bíblia. Mas peraí, a Bíblia diz que
Gente em primeiro lugar. Eu vos farei pescadores de almas, de homens. Gente tem que ser a especialidade de quem está cheio de Espírito Santo. Porque senão é um livro. E é o Espírito Santo quem nos revela, para a gente terminar nosso culto, abra isso, 1 Coríntios capítulo 2, ou 2 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2. Oh Deus, tiraram o Coríntios da minha Bíblia aqui. Ah, não, achei. Olha que palavra tremenda, irmão. 1 Coríntios capítulo 2, lá no versículo 12. Você já abriu, amém? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de onde? De Deus. Então olha aqui para mim um pouquinho. Existe um Espírito que age no mundo, e existe um Espírito que provém de quem? De Deus. Dois Espíritos. E esse texto está dizendo, quem conhece a Deus não tem recebido o Espírito que provém do mundo, mas o Espírito que provém de onde? E o que quem tem o Espírito de Deus tem de diferente daquele que tem o Espírito do mundo? O que o Espírito de Deus produz em nós? E para que esse Espírito de Deus nos é dado? Vamos continuar lendo o versículo lá. Mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos o quê? As coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria, o quê? Humana, mas com palavras ensinadas pelo o Espírito Santo, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Deixa eu explicar uma coisa para você aqui. Quando nós temos o Espírito de Deus, esse Espírito me é dado para entender as coisas de Deus. Porque se não for pelo Espírito de Deus, eu não sei nada a respeito de Deus que me deu o Espírito. Por isso que a gente tem muita gente analfabeta na igreja, que precisa da coletividade para expressar a sua santidade e a sua espiritualidade. São os super santos, são os santarrões, os ungidões, que aqui parece uma coisa maravilhosa, irmão. A gente fica impressionado com a expressão teatral dele na coletividade. Mas a gente não vê a mesma coisa quando acaba o culto. Na segunda-feira, na terça-feira, no trato com o dinheiro, no trato com o empregado, com o patrão, no namoro, no casamento, na relação com os filhos. De modo que a gente quase que muda a palavra de Deus para o seguinte: pelos dons os conhecereis. Mas na Bíblia está dizendo, é pelos frutos. E frutos não nos são dados para ser revelados dentro de templos. Frutos nos são dados para serem revelados fora deles. Igreja não precisa de santo. Quem precisa de santo é o mundo. Igreja é a reunião das luzes de Deus. Só que luzes juntas não servem para nada. Luz só exerce sua influência quando está no meio das trevas. É lá que eu tenho que mostrar que eu estou cheio do Espírito Santo. É lá no caminho. Porque aqui, irmão, que é mole. Até o diabo se transforma em anjo de luz, ainda mais num profeta, né, irmão? O diabo se transformar num pastor ungido é mole. Agora eu quero ver o diabo se transformar num santo que estende a mão ao desesperado, que tem um par de ouvidos misericordiosos, que consegue se conter no desejo de julgar o próximo como se fosse melhor do que ele, sabendo que não é. Quero ver o diabo exercer misericórdia. Quero ver o diabo dizer assim: eu te amo em Cristo Jesus. Porque é só em Cristo Jesus que eu posso te amar. Porque pelo que você faz no caminho eu devia te odiar. Mas em Cristo Jesus eu te amo. O diabo não consegue frutificar isso, irmão. Então, minha igreja, essa palavra vai para a minha ovelha e não para aqueles que nos visitam. Quando você ver um super crente que impressiona as massas, mas que não tem humildade, você está diante de um mentiroso. Porque o que o enchimento do Espírito Santo faz em nós é nos trazer a normalidade. Quanto mais santo, mais humano. Quanto mais santo, mais gente. Quanto mais santo, mais simples. Porque a sua santidade nada mais é do que a capacidade de se enxergar. E quem se enxerga só pode fazer como Isaías fez, dizer: ai de mim. E quem diz ai de mim, nunca vai dizer:
Ai de você, hein? Cuidado com o leite, hein, irmão. Cuidado com a legalidade, hein, irmão. Eu estou de olho em você, irmão. Não. Só está de olho nos outros quem não se enxerga. Quem tira o olho de cima de si. E eu acho que quem que a gente tem que vigiar somos nós mesmos, irmãos. Porque nós temos uma carne que é rebelde, que não se submete à autoridade do Espírito Santo, contra a qual a gente tem que lutar 25 horas por dia. Maldita carne. Demônio, você diz, Satanás, você está amarrado no nome de Jesus, ele submete. Agora diz para a tua carne, está amarrada a carne. Diz para a tua tara, está amarrado, tara. Tesão, está amarrado. Diz para o teu olho grande, ou inveja, está amarrado. Não amarra não, irmão. Ela diz assim, não amarro, não amarro e não amarro. Você vai ter que vigiar 24 horas, senão eu te dou uma rasteira. Para a carne, Jesus diz, vigia. A Bíblia diz que nós não temos recebido espírito de covardia, mas de poder. Não é isso que diz lá Timóteo, irmão? Quantos tem o espírito de poder aí, irmão? Diga assim, eu não tenho espírito covarde. Todavia, há uma obra da carne chamada prostituição que ele diz assim, ó, fugir dela. Mas peraí, senhor, quem foge é covarde. Não, nesse caso é quem é esperto. Porque se você encarar a tua carne na área, você perde, então foge. Ele está dizendo assim, a gente só foge daquilo que é mais poderoso do que nós. Que em sabendo que mais poderoso que nós é, encarando a gente perde. A Bíblia diz, foge dessa desgraça. Aí tem os santarrões que se convertem e dizem assim, não tenho mais problemas nessa área. Estou santo nessa área. Mulher para mim agora é poste. E homem é mesmo que pneu. Mentira, irmão. Ao passo que você se santificou, busca ser cheio do Espírito Santo e está em crise, porque fala assim, Senhor, quanto mais eu oro, Senhor, essa minha carne não se submete. Deus, eu acho que eu não estou cheio de Ti. Senhor, eu tenho tanta fraqueza, eu tenho tantos pensamentos impuros de vez em quando, eu tenho tanta vontade de chutar balde. Será que eu não sou teu? Deus está dizendo assim, tu é meu, filho. E enquanto você ter a percepção dessas suas fraquezas, creia, você está na minha presença. Porque quando você achar que não tem mais fraqueza, você está longe de mim. Você já está caído. Então, enquanto você sente o peso da fraqueza, é o Espírito Santo que está te revelando a si. E uma vez que ele te revela a si, ele diz, eu te revelo a si para que você vigie. Porque Deus, pasme, não exige perfeição de nós em tempo algum. Porque ele sabe que os imperfeitos não podem ser perfeitos. Ele só quer que nós busquemos a perfeição, desesperadamente. Mas Deus não entra em crise quando a gente entra em crise. Quem entra em crise com a nossa crise são os crentes que querem mostrar para nós que não tem crise. Um bando de hipócrita. Eu tenho problemas com os santarrões. Prefiro os doidões. Prefiro os que não parecem, mas são, do que os que parecem ser e não são. Então você que é minha ovelha, quando você estiver num lugar e ver aquele homem que está brilhando mais que Jesus no palco. Alguém teve visão aí? Ele teve 35. Diz que jogou na igreja, veio tudo para ele. Aí todos ficam impressionados. Meu Deus, quanta visão, quanto poder. E às vezes a visão não precisa nem ser parte da liturgia, como eu falo, né? Porque Deus me deu uma visão para Vanessa. Vanessa, posso falar com você depois do culto, filha? Então, a palavra de Deus para você, a gente conversa depois do culto, né? Se a revelação é para ela, por que vocês têm que saber? Não tem nada a ver com isso, vocês tudo. Bando de fofoqueiro. Mas traz glória para o profeta. Traz glória para o profeta. Eu impressiono, você entendeu? Não estou criticando nada, eu estou constatando. Agora, quem me revela isso aqui, palavra de Deus, vontade de Deus, é o Espírito de Deus. Então, se eu posso te dar um conselho já dando porque eu posso, busque ser cheio desse Espírito Santo, porque você vai conhecer a palavra de Deus e vai revelar Deus ao mundo, e para isso você nasceu. E se você quer esse Espírito Santo em proporção dobrada, aplauda ele bem forte, porque ele é digno, em nome de Jesus. Vamos estar em pé, irmãos.
Glória a Deus. Me perdoe, passamos do horário 10 minutos, irmãos. Mas acho que você ganhou com isso, amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo que passamos aqui. Riquíssimo na nossa vida, Deus. Obrigado porque tu existes, Deus, na nossa vida. Aleluia. Obrigado porque nós acreditamos na tua palavra, Senhor. E a tua palavra é o nosso alimento, é a nossa bússola. Tua palavra norteia a nossa vida, nos revela o Senhor. E a tua palavra é o que nós queremos conhecer. Portanto, encha-nos do teu Espírito Santo, Deus. Mas nos encha do Espírito com o qual nós tenhamos experiências não só em reuniões coletivas, mas na individualidade do nosso ser, na segunda-feira, na terça-feira, no trabalho, no namoro, na hora de pagar conta, na hora da adversidade, na hora em que somos fechados no trânsito, na hora em que somos humilhados, desonrados, injustiçados. Nós queremos ter experiência com o Espírito Santo todo dia, Deus. Nós não queremos esperar chegar a hora da reunião. Nós queremos experiências depois da reunião. Nós queremos, ó Deus, que acabe a reunião, mas que nunca acabe o culto na nossa vida, porque estamos cheios de teu Espírito Santo. Nós não queremos impressionar homens nenhum, queremos impressionar o teu coração, porque tu não podes se conter diante de um coração sincero, de um espírito contrito. Ó Deus, dá-nos esse Espírito Santo, mas esse Espírito Santo que nos ensina a ser gente. Gente como gente tem que ser. Gente que glorifique ao Senhor no caminho. E agora, Deus, que vamos da tua casa, leve-nos para a nossa, guardados debaixo da tua mão poderosa. E na autoridade do nome de Jesus eu profetizo um restante de semana cheio de vitória para a tua igreja. Que aquilo que o teu servo precisa receba no nome de Jesus. Honra o teu servo no tempo da dor, no tempo da luta e da adversidade, para que o mundo saiba que tu és Deus e que teu Espírito habita em nós. Seja assim, para a glória do teu nome, no nome de Jesus, nosso Senhor, que reina para sempre. Amém e aleluia. Dê um forte aplauso a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Vão em paz. Até domingo, se Deus quiser. Dá um abraço no teu irmão e profetiza uma noite de vitória.